Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O motor do sedã preto ronronava suavemente na entrada privativa da mansão Alloway, refletindo o pálido sol da manhã de inverno. Lá dentro, Richard Alloway, o milionário CEO, estava sentado em seu assento de couro, telefone na mão, falando alto com a arrogância de quem acredita que dinheiro compra tudo. Cada palavra era pontuada por risadas condescendentes e instruções severas para sua equipe, ordens lançadas como pedras em um lago. Atrás dele, uma menina de 6 anos chamada Emma, sentada numa cadeirinha infantil lindamente decorada, observava-o com uma concentração surpreendente. Seus olhos castanhos brilhavam com inteligência e ousadia. Às vezes ela brincava com suas bonecas, mas hoje sua atenção estava totalmente voltada para o homem sentado à sua frente. Richard, alheio ao próprio tom de voz, começou a se gabar de seus recentes sucessos e de como havia conseguido esmagar a concorrência em sua última aquisição. As palavras saíam de sua boca com uma arrogância quase palpável. Então, de repente, a menina interrompeu o fluxo de palavras. Senhor, por favor, faça silêncio. Inicialmente, Richard caiu na gargalhada, pensando que era uma brincadeira infantil. Mas o tom da menina, firme e inabalável, o fez estremecer. Não havia medo nem hesitação em seus olhos, apenas uma maturidade surpreendente. O CEO, acostumado a ser respeitado por todos, até mesmo por medo, sentiu pela primeira vez uma estranha tensão, uma mistura de divertimento e curiosidade. Quem era aquela criança para falar com ele daquela maneira? E por que seu coração, habituado à indiferença, de repente começou a bater mais rápido? O carro ligou, mas uma nova dinâmica acabará de se instalar. Aquela garotinha, com uma única palavra, virava o mundo perfeitamente organizado de Richard Alloway de cabeça para baixo. Sem perceber, ele acabará de conhecer alguém capaz de lhe oferecer a maior lição de sua vida. O sedã deslizava silenciosamente sobre o asfalto molhado do inverno. Richard Alloway, confortavelmente instalado no banco da frente, falava incessantemente ao telefone, enumerando seus sucessos, suas aquisições e como havia esmagado a concorrência. Cada palavra parecia reforçar sua aura de poder e invencibilidade. Lá atrás, Emma o observava em silêncio. Suas mãozinhas repousavam sobre os joelhos, mas seus olhos brilhavam com uma determinação surpreendente para uma criança de 6 anos. Finalmente ela quebrou o silêncio. Senhor, por favor, faça silêncio. Richard caiu na gargalhada, incrédulo. Que por que isso? Você acha que pode me dar ordens? Emma olhou para ele, imóvel, como se seu olhar pudesse penetrar o couro e a prata. Porque suas palavras podem magoar as pessoas sem que você sequer perceba. Um silêncio se instalou. Richard nunca ouvirá nada tão direto e verdadeiro. Seus lábios se curvaram num sorriso meio divertido, meio intrigado. Ah, é? E você, garotinha, acha que sabe falar melhor do que eu? Não é melhor, mas sei que suas palavras têm poder. Você poderia usá-las para ajudar, não apenas para se gabar. Richard sentiu uma estranha mistura de surpresa e irritação. Nunca havia encontrado ninguém que ousasse falar com ele daquela maneira, muito menos uma criança. Mas contra todas as expectativas, uma nova curiosidade nasceu dentro dele. Quem era aquela garotinha que enxergava o mundo com tanta clareza? Naquele instante, Emma apontou para a calçada. Um homem idoso sentado num banco, tremendo de frio com seu casaco esfarrapado. Você pode acabar como ele um dia, ou pior. Suas palavras podem fazê-lo se sentir ainda mais invisível do que já se sente. Richard desviou o olhar, sentindo-se inquieto. Aquele corpo pequeno e frágil acabará de lhe lembrar algo que há muito esquecera. O peso das palavras, o poder real que elas têm sobre a vida das pessoas. O carro continuou a deslizar em silêncio, mas Richard sentiu algo mudar dentro de si. Ele nunca imaginara que uma criança pudesse ser mais sábia do que ele, mais perspicaz sobre o mundo. E, no entanto, Emma acabará de lhe provar isso. O sedã prosseguiu sua jornada pelas ruas tranquilas da cidade. Richard Alloway, ainda surpreso com a audácia de Emma, tentou retomar o controle da conversa. Escuta, meu bem, não tenho certeza se entendi. Você acha mesmo que minhas palavras podem magoar alguém? Emma cruzou os braços com uma expressão séria. Sim. E não só isso, suas palavras podem mudar vidas. Mesmo que você não tenha essa intenção. Richard balançou a cabeça, divertido, mas intrigado. Estava acostumado a que as pessoas concordassem com tudo o que ele dizia. Essa garotinha não concordava. Ela o desafiava. Estranhamente isso o incomodava e o cativava. Emma apontou novamente para fora da janela.
Desta vez, era um senhor idoso ajudando uma criança a recolher folhas caídas, visivelmente pobre, mas orgulhoso. Viu? Você pode dizer palavras arrogantes e destruir tudo na vida de pessoas que você nem conhece. Ou, você pode inspirar. Você pode fazer o bem. Richard sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Por um instante, lembrou-se de seu próprio pai, um homem duro e ambicioso, que o ensinara a esmagar a concorrência em vez de estender a mão. Ele havia esquecido a simplicidade da bondade, o poder da humildade. E você acha que eu posso mudar as coisas? Perguntou ele, um pouco na defensiva. Sim, mas só se você ouvir. E hoje vou te ensinar a ouvir. Emma tirou um pequeno caderno da bolsa. Nele havia escrito frases simples. Fale com respeito, pense antes de criticar, ajude em vez de dominar. Veja bem, senhor, é fácil de lembrar. Mas o mais importante é fazer isso todos os dias. Richard olhou para o caderno e depois para a menina. Sentiu o coração afundar. Uma criança de 6 anos estava lhe ensinando uma lição que seus mentores ricos jamais haviam conseguido lhe transmitir. Pela primeira vez, ele se sentiu vulnerável. E isso era ao mesmo tempo assustador e libertador. O carro seguiu viagem, mas para Richard, algo havia mudado profundamente. Uma voz suave acabará de penetrar sua fachada de CEO milionário. Uma voz suave, repleta de sabedoria e audácia, que lhe mostrou que o verdadeiro poder não vinha do dinheiro, mas da consciência e do coração. O sedã preto agora seguia por uma estrada ladeada por árvores altas e despidas, varrida pelo vento gélido do inverno. Richard Alloway ainda conseguia ouvir as palavras de Emma ecoando em sua mente. Cada frase, cada olhar da garotinha parecia ter acendido uma faísca que ele jamais conhecera. Tem certeza de que uma criança pode me mudar? Perguntou ele em voz baixa, mais para si mesmo do que para Emma. Não posso mudar o mundo para o Senhor, Senhor, mas posso lhe mostrar o que o Senhor não sabe. Emma apontou para um pequeno café na calçada. Pela janela viram uma jovem garçonete que acabará de ajudar um senhor idoso a se sentar, sorrindo apesar do frio e do cansaço. Olha, disse ela suavemente. Ela não está fazendo isso por dinheiro. Ela está fazendo isso porque torna a vida melhor, uma pequena coisa de cada vez. Richard desviou o olhar, preocupado. Tudo em sua vida havia sido medido em termos de ganhos, contratos e aquisições. Ele nunca havia considerado o poder dos pequenos gestos. A garotinha silenciosa, mas determinada, o observava enquanto ele examinava o mundo de uma maneira diferente. E quanto a mim? Murmurou ele. O que posso fazer? Emma deu um leve sorriso. Comece ouvindo. Depois haja. Cada palavra conta. Cada ação conta. Você não pode controlar tudo, mas pode escolher o que deixa para trás. Richard sentiu-se oprimido por uma emoção que nunca havia conhecido, a consciência da própria arrogância. Pensou em todos os funcionários que desprezara, em todas as vidas que ignorara. Pela primeira vez, percebeu a solidão do seu poder. Talvez eu nunca tenha realmente escutado. Exatamente, respondeu Emma. E ouvir não é apenas escutar, é compreender. O carro continuou a deslizar pela estrada gelada. Richard sentiu o mundo ao seu redor se transformar. A criança, com sua mera presença e sabedoria inesperada, havia abalado os alicerces de sua vida como CEO milionário. Ele percebeu que o verdadeiro poder não residia em suas contas bancárias, mas na capacidade de fazer o bem, respeitar e compreender. Naquele exato momento, Richard compreendeu que aquele encontro não seria apenas um instante passageiro. Emma acabará de semear a semente de um novo homem, um homem capaz, talvez, de transformar não apenas a sua própria vida, mas também a vida daqueles ao seu redor. O sedã preto diminuiu a velocidade em frente ao grande prédio onde Richard realizaria sua reunião. Contudo, sua mente já não estava nos negócios, nos números ou nas aquisições. Tudo o que ocupava seus pensamentos eram as palavras de Emma, sua voz suave repleta de sabedoria e segurança. Então, Sr. Alloway, está pronto para ouvir? Perguntou Emma com um leve sorriso. Sim, acho que sou, respondeu Richard, surpreso com a sinceridade em sua própria voz. Antes de ir embora, Richard fez algo que nunca havia feito. Tirou do bolso uma nota que pretendia dar a um funcionário como bônus e entregou a um morador de rua que passava pelo carro. O velho olhou para ele incrédulo e murmurou um agradecimento trêmulo. Richard sentiu um peso sair de seus ombros. Emma, sentada no fundo, observava-o com satisfação. Viu? Começar com um pequeno gesto pode mudar tudo. Richard sorriu genuinamente pela primeira vez em anos. Seus negócios podiam esperar. Os contratos, as reuniões, tudo de repente pareceu menos importante. O que importava era o que ele estava fazendo pelos outros e como suas palavras e ações podiam impactar vidas.
Obrigado, Emma, disse ele finalmente. Obrigado por me lembrar do que realmente importa. Às vezes os adultos precisam de uma criança para lembrá-los do que é essencial, respondeu ela, rindo baixinho. Ao sair do carro para entrar no prédio, Richard lançou um último olhar para Emma. Ele sabia que sua vida acabará de mudar para sempre. A garotinha não apenas falará. Ela transformará um CEO milionário em alguém capaz de compaixão, de ouvir e de refletir. E para Richard, naquele dia, o verdadeiro sucesso não estava no dinheiro, mas na lição de humanidade que acabará de receber de uma criança de 6 anos. Um CEO milionário entra em seu carro e uma garotinha lhe pede silêncio. O motivo é: